Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versou sobre prescrição, interrupção de prescrição, um debate bastante interessante que se travou no STJ. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Nós estamos tratando aqui do recurso especial 1.956.817 do Mato Grosso do Sul, RESP 1956817. Os senhores vão encontrar, já sabem, a referência completa do julgado, a disponibilização da ementa na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui no contorno fático que levou à apreciação no STJ? Já adianto que nós temos aqui uma relação com mais de uma ação proposta, então há uma relação entre demandas. Percebam bem, foi celebrado um contrato de mútuo em julho de 2007 na Caixa Econômica Federal e o vencimento da última prestação, a última parcela do contrato estava prevista para julho de 2010. Naturalmente, em se tratando de debate sobre prescrição, o aspecto histórico da data é muito importante. Então, celebração do contrato julho de 2007, última prestação vencendo em julho de 2010. No início de 2010, em janeiro de 2010, o devedor ajuizou ação revisional em face da Caixa Econômica Federal, pedindo que fosse recalculado o saldo devedor sob o argumento de que estaria sendo aplicado índices de reajuste das parcelas de modo equivocado. Foi uma ação proposta em janeiro de 2010. Essa ação revisional teve julgamento final, transitou em julgado, em julho de 2017. Então, julho de 2007, julho de 07, celebração do contrato, julho de 10, última prestação do contrato, janeiro de 10, propositura da ação revisional, julho de 17, trânsito em julgado dessa ação revisional. E aí, em julho de 2018, a Caixa Econômica Federal ajuizou uma ação de execução por título extrajudicial, cobrando a quantia de R$200 mil a título de saldo remanescente daquele contrato de mútuo. E aí, citado, o executado alegou prescrição, estaria prescrita de acordo com o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Essa prescrição seria de 5 anos. Geralmente eu trato de todo o aspecto fático para depois tratar das previsões normativas, para depois ver a posição do STJ. Nesse vídeo eu vou fazer uma mistura das duas primeiras fases. Eu vou mostrando aqui o que eu separei das previsões normativas conforme a exposição dos fatos, porque me parece que vai ficar um pouco melhor para a compreensão. Então, o Código Civil prevê no artigo 206 os prazos prescricionais. E no parágrafo 5º do 206 consta lá a prescrição em 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular era exatamente a hipótese dos autos. Então, não há dúvida que o prazo prescricional é de 5 anos. Mas há tão importante quanto saber a extensão do prazo é definir quando que ele começa para que você conte a extensão e saiba quando que ele terminou. Então, o que o executado alegou é que o prazo era de 5 anos a contar da última parcela prevista no contrato, que era em julho de 2010. A ação foi ajuizada em 2018. A última prestação era em 2010. 5 anos a contar de 2010 seria 2015. Essa era a tese defensiva do executado. Aí a Caixa contra-argumentou, afirmando que não está correndo prazo nenhum, na verdade. Não se deve contar o prazo da celebração do contrato em 2007, não se deve contar, nesse caso, o prazo da última prestação do contrato, julho de 2010. Por quê? Porque houve uma causa interruptiva da prescrição. Qual seria a hipótese que teria provocado a interrupção da prescrição aos olhos da Caixa? A ação revisional proposta pelo devedor,
que visava justamente discutir a dívida, a extensão da dívida. Essa ação foi ajuizada em 2010 e teve o trânsito em julgado apenas em 2017. Então, de 2010 a 2017 não se contou nenhum prazo prescricional. Por quê? Porque a extensão a extensão da dívida estava ainda controvertida naquela ação revisional. E aí, com base em qual dispositivo a Caixa Econômica sustentou a interrupção da prescrição? Artigo 202 do Código Civil. A interrupção da prescrição somente se dá uma vez, somente se opera uma vez e é provocada por tais situações. Primeira delas, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Isso ocorreu, isso se deu a citação se deu na ação revisional. Então, realmente estaria prescrito. Ainda é uma outra hipótese de interrupção da prescrição, estaria interrompido. É outra hipótese de interrupção da prescrição, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. O devedor estava controvertendo. O inciso 5, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. A decisão judicial da ação revisional constituiu o devedor em mora porque foi julgada improcedente a ação revisional. E mais, parágrafo único do 202. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Então, na hipótese do inciso 1º do 202, interrupção por conta de uma ação que verse sobre mesmo objeto controvertido, que tenha controvertido o mesmo objeto das duas demandas, a prescrição somente volta a ocorrer do último ato do processo. Qual é o último ato do processo, senhores? É o trânsito em julgado. Então, essa foi a fundamentação da Caixa Econômica Federal. Para se contrapor à prescrição, a Caixa alegou que teria ocorrido a interrupção da prescrição. Mas a questão não parou por aí, porque o executado contra-argumentou os argumentos da Caixa quanto à interrupção. Olha o que o executado alegou na hipótese. O executado disse, excelência, o Código de Processo Civil, ele trata dos títulos executivos extrajudiciais no artigo 784. E o parágrafo 1º desse artigo 784 prevê que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Ou seja, a pendência da ação revisional não impedia que a Caixa tivesse executado. Então, se ela podia propor a ação executiva, ela tem que propor dentro de um prazo, que é justamente o prazo prescricional. Esse foi o argumento do executado. E ele disse mais. Excelência, incide na hipótese a súmula 380 do STJ, que prevê o seguinte: a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Ora, excelência, disse o executado, se ao propor a ação revisional eu, devedor, continuo em mora, o meu credor tem que promover a tutela necessária para assegurar o seu direito. Teria que ter promovido a ação de execução dentro do prazo previsto em lei para prescrição. Se ele não fez, é caso de prescrição. Vejam, são bons argumentos para prescrição, para interrupção da prescrição e para contrapor a interrupção da prescrição. E aí qual foi, já tem 10 minutos de vídeo, qual foi a posição do STJ? O STJ não concordou com as teses defensivas do devedor. Não concordou. O que o STJ nos disse? O STJ fundamentou que a configuração da mora nem sempre induz a inércia do credor em relação à persecução do seu direito. A mora decorre do descumprimento de uma obrigação, ao passo que a prescrição se associa à inércia do credor na busca do seu direito. É evidente que há uma relação entre os institutos, mas a mora não é
o marco definitivo da fluência da prescrição em todo caso. Não se pode afirmar que o momento em que se verifica o inadimplemento obrigacional, a mora, coincide necessariamente com o termo inicial da prescrição. Ou seja, a configuração da mora nem sempre induz a inércia do credor em relação à persecução do seu direito. E essa é uma hipótese clara em que isso se deu. O fato do devedor estar reconhecidamente em mora não significa que o credor ficou inerte, porque o credor estava defendendo a existência do seu direito na ação revisional proposta pelo devedor. E aí o STJ tem entendimento consolidado, e eu trouxe aqui um dos casos a título de jurisprudência, o agravo interno no RESP 1759188, em que o STJ afirmou, a jurisprudência desse STJ entende que, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, o prazo prescricional começa a correr a partir da ciência do fato ensejador da reparação, que no presente caso se deu com a auditoria realizada após, aqui é o caso concreto, ou seja, é o princípio da actio nata quanto à prescrição. Significa dizer que o termo inicial na prescrição se dá a partir da ciência do sujeito ativo da pretensão, em que pese na responsabilidade civil decorrente de ato ilícito a mora estar configurada desde o momento em que o ato foi praticado, na verdade o termo prescricional só começa a correr da ciência do sujeito passivo, que é a ciência do sujeito ativo. Esse foi o primeiro argumento deduzido pelo STJ para não se utilizar da tese defensiva. Segundo argumento utilizado pelo STJ, a inércia do credor pode ser quebrada não apenas com o ajuizamento da execução. Quer dizer, a prescrição se dá para fulminar a pretensão de um sujeito ativo de uma relação obrigacional, como é o credor, que não tenha, dentro do prazo previsto em lei, e movido a tutela para tutelar o seu direito. Mas não é apenas com a propositura de uma ação que o credor defende o seu direito. Qualquer outro meio que evidencie que o credor está defendendo o seu direito é apto, portanto, a lhe retirar da inércia e não fazer correr o prazo prescricional. A prescrição pode ser interrompida não apenas pela provocação judicial por parte do credor, quando ele propõe o direito de ação, mas também pela defesa por parte do credor em ação movida pelo devedor, quando se questiona o débito, quando se controverte a mesma coisa, quando se controverte o mesmo objeto da relação entre as partes, que no caso era o contrato. Os atos defensivos praticados pelo credor na ação revisional têm o condão, portanto, inexorável de afastar a inércia do credor. E o STJ tem outro julgado a esse respeito. Eu separei para falar com os senhores do recurso especial 1.522.093, Mato Grosso do Sul. A ementa é extensa, mas o resumo é esse. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito, seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto, denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia. Desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional justamente do artigo 202, inciso 1º do Código Civil, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocado pelo devedor. Não é só a posição ativa no processo do credor que faz com que ele interrompa a prescrição. Também a posição passiva, réu em uma ação revisional, em uma ação anulatória, na qual ele defenda a existência do seu direito, ele está tutelando, portanto, esse direito. Ou seja, o exercício do direito de ação pelo devedor também interrompe a prescrição. O exercício do direito de ação por qualquer uma das partes
interrompe a prescrição se for relacionado ao objeto da relação obrigacional. Então, seja a propositura de uma ação buscando efetivar o direito, ou seja o exercício de uma postulação judicial no sentido de defender o seu direito, isso equivale à quebra da inércia. Um outro argumento é que o artigo 784, parágrafo 1º do CPC, que é aquele que prevê que o fato de existir uma outra ação discutindo o débito não impede que o credor vá a juízo, isso não significa que a execução é a única forma do credor tutelar o seu direito. Já vimos que ele pode tutelar de um modo defensivo em uma ação, e ele pode, inclusive, naquela ação revisional, seria em tese possível que o credor até satisfizesse o seu direito. O credor podia negociar, transacionar, negociar lato sensu com o devedor nos autos da ação revisional quanto à satisfação do direito. Então, não é o 784, parágrafo 1º, permite que o credor proponha a execução, mas não exige. Não é uma condição sine qua non, ele não é obrigado a executar se ele está tutelando seu direito em outra ação. O processo ele deve ser um meio, portanto, de dar concretude, de efetivar, dar efetividade ao direito material. Então, a melhor lógica a de se interpretar o 784, parágrafo 1º, é em sintonia, é em harmonia com o 202 do Código Civil. Então, uma interpretação sistemática entre o 784, parágrafo 1º do CPC e o 202 do Código Civil, ampliando, portanto, as possibilidades do credor, do sujeito ativo de uma relação obrigacional de direito material, tutelar o seu direito, seja propondo uma ação, seja defendendo a rigidez do seu direito em uma ação proposta por outra parte. Ok? Então, a conclusão do STJ, sem mais delongas nesse vídeo, é a de que a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva nos termos do artigo 202 do digníssimo Código Civil. Ok, meus amigos? Então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.